Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Circuito Performance Empresarial. Eu gostaria de agradecer cada um de vocês por estarem aqui comigo esta noite e dizer que o nosso foco esta noite será em entender o que deve ser feito e o como fazer para colocar em prática ações que realmente mudem a realidade da sua organização. Mas para isto, tem um fundamento que será a base de tudo que falaremos esta noite. Maturidade. Guardem esta palavra. Esta palavra será uma grande referência para todo o nosso bate-papo esta noite. Então, eu gostaria que vocês me ajudassem a afirmar esse compromisso comigo. Se puderem compartilhar aqui no chat a palavra maturidade, para que eu tenha certeza de que nós temos esse compromisso esta noite. Então compartilhe comigo, escrevam aqui a palavra maturidade, que será a nossa grande referência. Ok? Meu nome é Marcos Brandão. Aos que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, muito prazer, meu nome é Marcos. Eu tenho 25 anos de experiência como executivo, uma trajetória executiva que na prática, pessoal, me ajudou a compreender que para entregar valor para a organização, nós precisamos ser consistentes em nosso discurso. Ter muita disciplina e compromisso com a execução da estratégia. Esta é uma das referências que eu trago comigo ao longo destes mais de 25 anos de experiência executiva. Eu fiz uma trajetória muito interessante no Brasil e no exterior. Foram quase 10 anos de experiência internacional, que me mostrou que a entrega de resultados consistente está diretamente relacionado à maturidade da gestão. E quando essa maturidade é sustentada por uma cultura organizacional sólida, eu posso afirmar a todos vocês, a sua organização estará preparada para qualquer tipo de adversidade. Então, eu peço para que vocês registrem esta informação de que a maturidade, quando sustentada por uma cultura e organização sólida, nós estamos preparados para grandes adversidades, ok? Avançando, eu quero convidá-los a conhecer uma experiência que eu tive a oportunidade de viver no ano de 1998. E foi uma experiência muito interessante e que tem o propósito de trazer algumas reflexões para vocês e que serão a base de tudo que nós vamos discutir a respeito do circuito performance empresarial. Basicamente, a história é a seguinte. O ano era 1998, eu era o responsável técnico pelo terceiro turno de uma planta industrial. Uma planta que tinha uma cultura muito forte de inovação e de processos de melhoria contínua. E neste contexto, e incentivado por essa cultura, eu planejei realizar um teste numa válvula reguladora de pressão. Basicamente, o teste era o seguinte: aumentar a pressão desta válvula até o seu limite. E qual foi a consequência disto? Esta válvula rompeu. E a consequência é um vazamento de mais de 2 toneladas de produto químico. Interrupção da produção por praticamente 5 horas. Um problema relativamente sério para uma operação industrial. Mas naquele momento, por volta das 3 horas da manhã, eu fiz uma ligação ao meu gestor explicando o ocorrido. E ele, com muita tranquilidade, apenas me orientou: Marcos, vamos fazer tudo o que for possível para retomar a operação o mais rápido possível. Esta foi a sua orientação. Às 7 horas da manhã, este gestor chega à unidade de negócios e me faz 3 perguntas. Marcos, algum impacto de fornecimento para os nossos clientes? E eu respondi, não. Marcos, algum impacto de fornecimento durante os próximos 3 dias? Eu respondi, também não. A que horas retomamos a operação? E eu respondi, às 8 horas da manhã. 30 minutos mais tarde, chega à unidade o diretor executivo desta unidade e faz uma pergunta direta ao meu gestor:
o que aconteceu aqui esta noite? E neste momento inicia uma grande transformação que eu ainda não sabia, mas uma grande transformação na minha carreira profissional. O meu gestor apenas respondeu: realizamos um teste e não fomos bem-sucedidos. Apenas com muita simplicidade ele responde: fizemos um teste e fomos mal-sucedidos. E o diretor executivo demonstra ainda mais maturidade na condução daquele problema todo. Apenas pergunta: a que horas retomamos a produção? E neste momento eu vou encerrar aqui com vocês o episódio de 1998 e vou convidá-los para avançar ao ano 2000. No ano 2000, este diretor da unidade de negócio foi convidado a assumir a posição de CEO numa oportunidade, num projeto internacional. E eu fui convidado para acompanhá-lo como gestor da engenharia de processos. 2 anos mais tarde, já em 2002, eu era o diretor da unidade de negócios, o responsável pela unidade de negócios. E neste momento nós tínhamos um grande problema. Praticamente 4 dias com a operação produzindo a 50% da sua capacidade por um problema que nós não conseguíamos encontrar solução. Um momento complexo para uma unidade industrial que fornece just in time, mas como um estalo, eu recordei de todas as condições e os parâmetros que me levaram a realizar o teste lá no ano de 1998. Aquele teste do vazamento químico. Aumentamos a pressão das válvulas reguladoras até o seu limite e o resultado foi o retorno da produção, o retorno da operação, ou seja, o problema estava resolvido. Moral da história, pessoal. Como já dizia Steve Jobs, somente conseguimos conectar os pontos olhando para trás. Nesta noite eu me refiro a 1998, a data do incidente. Eu aprendi muito sobre maturidade emocional, maturidade técnica, maturidade relacional. A forma como a liderança conduziu o incidente foi um aprendizado valioso, que eu posso afirmar a vocês, transformou a minha carreira profissional. Eu também aprendi muito lá no ano de 2002, que nós todos, vocês que estão me ouvindo, nós carregamos um arcabouço de informações, de experiências, que quando bem acessado, se transforma num valioso arsenal de informações, que estão prontas para ser utilizado de forma estratégica. O problema é que, muitas vezes, nós dedicamos tempo para estudar novos assuntos, aprender, e eu não estou dizendo que nós não devemos aprender. O que eu estou tentando provocá-los é que todos vocês que estão me ouvindo, todos nós temos uma bagagem ímpar de conhecimento e que nós temos que usar essa bagagem no nosso dia a dia. Esta bagagem está à nossa disposição e precisa ser utilizada. Ok? Para a gente dar continuidade, eu gostaria muito que vocês me ajudassem a responder uma pergunta. Vocês me ajudem aqui no chat, respondendo sim, não. Comentem, compartilhem essa experiência com os nossos colegas que estão aqui nos ouvindo. Você já viveu alguma experiência que mudou completamente a forma como hoje você conduz o seu negócio? Eu vou dar aqui alguns segundos para vocês refletirem. Você já viveu alguma experiência que mudou completamente a forma como hoje você conduz o seu negócio? Responde aqui. Deixa eu acompanhar aqui a resposta de vocês. Neste momento eu apenas tenho como resposta sim, sim, sem dúvida, sim. Ou seja, pessoal, nós precisamos estar atentos aos sinais. E estes sinais são cruciais para nos permitir usar da melhor forma possível a nossa experiência. Retorna por favor. Pessoal,
Quando se avalia quem realmente entrega resultado com consistência, uma coisa fica clara. Maturidade é o que diferencia os profissionais que se destacam e as empresas que realmente entregam valor. Eu vou resgatar, vamos discutir um pouco esta citação. Maturidade é o que realmente diferencia os profissionais que se destacam e as empresas que entregam valor com consistência. Então, novamente, trazendo aqui a primeira reflexão para vocês a respeito do conceito de maturidade. É o que diferencia os profissionais que se destacam e as empresas que entregam valor. Eu coloquei na tela para vocês uma citação do Jim Collins, que eu gostaria que vocês me ajudassem e dedicassem aqui alguns segundos e fizessem uma leitura desta citação. Eu considero essa citação de uma genialidade incrível. E ela está assim no nosso dia a dia. É uma citação que faz parte da vida de qualquer executivo, de qualquer líder empresarial. Grandes empresas não são construídas por circunstâncias favoráveis. Vocês concordam? Nós vivemos em tempos de incertezas, em tempos de grandes mudanças. Você, líder empresarial, você CEO, você diretor de uma organização, nós convivemos com incerteza todos os dias. E estas incertezas é o que faz o nosso trabalho ser desafiador. Mas a segunda parte da citação de Jim Collins, ela é perfeita. É quanto à disciplina de se fazer o que é certo, repetidamente. Eu considero particularmente uma regra de ouro quando falamos em maturidade de gestão. Eu não tenho dúvidas de que uma liderança que tem o desejo de influenciar a sua organização e construir uma organização melhor, ele precisa ter como princípio que a disciplina de se fazer o que é certo, a disciplina de se fazer o que é correto, todos os dias, deve ser considerada como uma regra de ouro. Ok? E hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso. Exatamente sobre a evolução da maturidade das organizações. Elas não acontecem por acaso. Ela exige por parte do executivo direcionamento estratégico e, acima de tudo, consistência na execução. Consistência na execução. Este é o segundo fator que nós vamos logo em seguida discutir com muita profundidade quando nós falarmos sobre o circuito de performance empresarial. Mas, pessoal, esta visão estruturada ainda é um desafio para grande parte dos executivos e das empresas brasileiras. O fato é, muitas empresas travam na hora de crescer. E vocês sabem por quê? Eu tenho um dado muito interessante que vai nos ajudar a entender isso. Segundo pesquisa realizada pela Ground Zero, 78% das pequenas e médias empresas brasileiras ainda se encontram no estágio embrionário de maturidade empresarial. 78% das empresas brasileiras se encontram no estágio embrionário de maturidade empresarial. Se nós considerarmos 5 estágios de maturidade, que nós iremos nos aprofundar em cada um deles em seguida, nós estamos falando que 78% está aqui, no estágio embrionário. Mas o que significa exatamente estágio embrionário? Significa que muitas empresas, 78% das empresas, ainda atuam como se estivessem na fase de concepção do negócio. Naquela fase de construção da base de clientes,
numa fase onde o desejo de evoluir, ele fala mais alto do que qualquer processo ou estratégia de negócio. Mas vamos entender isso melhor. Vamos entender o que exatamente significa a evolução da maturidade empresarial. Eu trago aqui para vocês os estágios de evolução. Qualquer empresa, ela está posicionada em um destes 5 estágios de maturidade. E vamos entendê-los. Uma empresa, estágio de maturidade 1 ou estágio embrionário de gestão, quando nós olhamos para dentro desta organização, para dentro desta empresa, ela está na fase de concepção do negócio. E quando nós observamos esta empresa numa perspectiva externa, por exemplo, numa perspectiva comercial, numa perspectiva de marketing, numa perspectiva de posicionamento de mercado, ela está numa fase de expansão da base de clientes. Ela está construindo a sua base de clientes. Vamos avançar. E uma empresa estágio de maturidade 2, que nós denominamos o estágio da gestão. Este é um momento muito interessante da organização. É um momento que a liderança executiva começa a orientar os seus esforços para a melhoria dos processos. É neste momento que a empresa tem planos de trabalho para melhorar seus processos comerciais, seus processos relacionados ao desenvolvimento de produto. Eficiência operacional faz parte do dia a dia desta organização. E numa perspectiva externa, esta empresa tem foco na expansão do mercado local. Eu vou trazer para vocês, numa perspectiva prática, o que significa uma empresa com estágio de maturidade 2. Esta empresa, ela é gerida por fluxo de caixa. Esta empresa, ela resolve os problemas do cliente, qualquer problema reportado pelo cliente, sempre numa perspectiva processual. É uma empresa que ela ainda não consegue prospectar melhorias. Ela ainda reage aos estímulos provocados pelo relacionamento com o cliente. A boa notícia é que esta empresa, ela começa a introduzir na sua cultura palavras como procedimentos, processos, enfim, um olhar muito para dentro da organização. Agora, o estágio 3 de maturidade, este é um momento de transformação total. Este é um dos momentos que, particularmente, eu acredito que o profissional ele mais desfruta a oportunidade de participar. É um momento onde questões como comunicação faz parte do dia a dia dessa organização. É um momento onde questões financeiras estão estruturadas através de um orçamento anual, por exemplo. A empresa tem um DRE estruturado e esta empresa, a liderança executiva, ela inicia as discussões a respeito de estratégia, gestão e governança. De uma forma ainda muito tímida, mas essas discussões são iniciadas. Mas é no estágio 4. Perdão. Nós temos aqui uma outra informação muito importante em relação a uma empresa estágio 3. Esta empresa, ela inicia um processo de diversificação. É uma empresa que tem características e um empenho muito forte para expandir a sua operação de um mercado local para um mercado regional. Avançando para o estágio 4, é o estágio da performance. Este é um estágio que a agenda da liderança executiva
a agenda do profissional que está na liderança da organização, basicamente está relacionado a temas como estratégia, gestão e governança. Este é um momento onde a organização começa a prospectar o futuro. Não são mais desejos, ela prospecta o futuro, ela projeta o futuro. E projeta como? Através de processos e metodologia. É um momento, numa perspectiva de mercado, que a fidelização do cliente é um fator que faz parte do cotidiano dessa organização. É uma organização que tem receita recorrente, tem um funil de vendas que alimenta a área comercial de forma recorrente. Enfim, é uma empresa com estabilidade operacional. Com todos os desafios de uma empresa que tem sua localização, por exemplo, no Brasil, com os desafios que nós estamos acostumados. Mas é uma empresa com estabilidade operacional. Se nós avançarmos para o estágio 5 e último estágio de evolução, este é o estágio de perpetuidade empresarial. Este é um momento ímpar que poucas organizações no Brasil, a nossa pesquisa diz que mais ou menos 3% das empresas brasileiras, e nós estamos falando aqui de médias para grandes empresas, alcançam o estágio 5 de evolução empresarial. São empresas orientadas, a agenda da liderança diz respeito a benchmarking do modelo de negócios. Ou seja, é uma organização que ela não apenas melhora a gestão do seu negócio. É uma organização que ela olha para outros setores, para outros mercados, aprende com outros mercados e com isso ela evolui o seu próprio modelo de negócios. É uma organização líder de mercado. Esta organização, ela define novas tendências e que muito provavelmente serão copiadas no futuro por seus concorrentes. Estar no estágio de maturidade 5 é o ponto mais alto quando nós falamos numa perspectiva de estratégia, gestão e governança. E neste momento que vocês compreendem os estágios de maturidade, eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês. Que há muitos anos eu me pergunto, como transformar estas experiências em um processo natural e sustentável de evolução organizacional? Imaginem você, CEO, você, diretor de uma organização, líder empresarial, conhecendo estas etapas de evolução, nós podemos gerir melhor esta evolução. Eu não preciso, eu líder, eu não preciso planejar uma evolução que é sair do estágio de evolução 2 para o estágio 5 ou para o estágio 4. Eu compreendo a importância de fazer esta evolução gradual. De chegar ao estágio 3, passar pela fase do aprendizado e avançar para o estágio de maturidade 5. É um processo natural de qualquer organização que performa. Vamos entender, pessoal, um pouco de o que significa, na prática, tudo o que nós discutimos até este momento. Nós falamos de uma experiência minha, de uma experiência profissional internacional. Nós falamos de uma carreira executiva em diversas áreas, em diversas posições executivas. Nós falamos que eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos segmentos, que eu tive acesso à diversidade de culturas. Mas a pergunta para vocês é a seguinte: todos nós tivemos as nossas experiências. Todos nós, todos vocês que estão me ouvindo, convivem com experiências desta mesma natureza. E eu tive a oportunidade, durante todos estes anos,
de me relacionar com grandes líderes, com profissionais que tinham uma característica em comum. Profissionais que acreditavam que a entrega de resultados financeiros e empresariais está diretamente relacionado à maturidade da gestão da organização. Este é um fator que eu gostaria que vocês me respondessem aqui. Me ajudem aqui no chat, pessoal. Vocês estão de acordo que, para falar em resultado financeiro, resultado empresarial, que esta relação com a qualidade da gestão é uma relação direta? Que quando nós evoluímos a qualidade da gestão, naturalmente nós performamos melhor. E foi tudo isto, toda esta visão de entrega de resultados e toda essa experiência que nos orientou a desenvolver um projeto que realmente mudasse a realidade das empresas brasileiras. É neste momento que nasce a Ground Zero. Mas antes de nós falarmos um pouco mais sobre a Ground Zero, eu gostaria de fazer uma provocação a todos vocês. A provocação é o seguinte: imagine um cenário. Você está à frente de uma empresa com potencial, um time comprometido, um mercado desafiador e a certeza de que é possível ir além. Você sabe tudo sobre... Você sabe que a tecnologia mudou tudo. Mudou o marketing, mudou as vendas, mudou o atendimento. Mas eu tenho uma pergunta para você, empresário, líder executivo. E a gestão executiva? Por que a gestão executiva muitas vezes ainda caminha em ritmo anterior? Por que a gestão executiva ainda não acompanhou toda esta evolução, todo este conhecimento da tecnologia, todos esses avanços que nós temos acesso no nosso dia a dia? E foi exatamente aí que surgiu a inquietação. Talvez a mesma inquietação que impulsionou a transformação da Magazine Luiza nos últimos anos. A empresa percebeu que para crescer num ambiente cada vez mais digital, não bastava apenas investir em tecnologia. Era preciso repensar o modelo de negócios, repensar o papel da liderança e agilizar os processos decisórios que a levariam ao futuro. A virada, pessoal, começou na liderança executiva. As grandes transformações são iniciadas na liderança executiva. E foi inspirado por essa lógica que decidimos desenvolver um projeto que pudesse transformar a gestão das empresas brasileiras, apoiando quem está no comando. Você, CEO, você, líder empresarial, você, empresário. Este é o nosso compromisso. A Ground Zero traz como propósito inspirar recomeços. Nós acreditamos que nós devemos todos os dias repensar a forma de evoluir os nossos negócios. E hoje eu gostaria de apresentar a vocês uma plataforma digital desenvolvida a partir de experiências executivas acumuladas ao longo de décadas, de parcerias com grandes líderes de diversos segmentos e em diversas regiões do mundo onde eu tive a oportunidade e o privilégio de trabalhar. E eu posso afirmar a todos vocês, sem estas experiências, este projeto de apoio ao desenvolvimento do empresariado brasileiro, do líder empresarial brasileiro, ele não teria saído do papel. Somado a isto, e entendendo as dificuldades impostas pela correria do dia a dia,
desenvolvemos uma solução que em apenas 7 dias entrega informações qualificadas para você validar se o seu negócio realmente está no caminho correto. Todos esses aspectos que eu estou trazendo para reflexão, o cenário, a inquietação, a plataforma digital, a evolução da maturidade das organizações, mais do que uma solução. A nossa plataforma ela marca o início de uma relação direta com o empresariado brasileiro, para apoiá-lo na evolução da maturidade do seu negócio. Este é o compromisso da Ground Zero. E é por isso que eu tenho a satisfação de, apoiado por uma equipe de profissionais extremamente competentes, uma equipe de profissionais responsáveis, profissionais apaixonados por fazer o melhor todos os dias, é que nós apresentamos hoje a plataforma digital Ground Zero. A plataforma digital de performance empresarial. Um conceito 100% digital, onde você terá uma visão completa do seu negócio com investimento realmente muito acessível. A nossa plataforma digital, ela hospeda. Eu vou trazer para vocês, enquanto eu explico um pouco sobre essa plataforma, eu vou convidá-los a conhecer um pouco da nossa plataforma. Mas essa plataforma digital, ela hospeda o Circuito Performance Empresarial, que é a solução que vai apoiar você, líder, a entender se você está no caminho para a evolução do seu negócio. A partir de hoje, senhores, vocês terão à sua disposição toda a inteligência de gestão de mais de 25 anos de experiência executiva, por meio de uma plataforma digital. Uma plataforma digital desenvolvida com o melhor da tecnologia. Uma plataforma digital que traz uma inteligência com algoritmos, com conceitos de matemática, de estatística, que fundamentam toda essa experiência que foi transformada num algoritmo de gestão que faz com que esta plataforma seja pioneira no Brasil. Esta plataforma traz uma característica e uma preocupação de entregar a você, líder empresarial, soluções ágeis, soluções rápidas, para que você tenha condição de entender o seu negócio e orientar as melhores soluções. Encerrando esta navegação pela plataforma, eu somente gostaria de destacar que esta plataforma hospeda uma das soluções mais relevantes desenvolvidas pela Ground Zero, o Circuito Performance Empresarial. E agora nós vamos falar um pouco a respeito deste circuito. O Circuito Performance Empresarial ele é integrado por 3 vertentes, três soluções. Um diagnóstico, um relatório técnico e uma trilha de evolução empresarial. Daqui a pouco nós vamos entender melhor uma destas soluções. E eu posso antecipar a todos vocês. Vocês irão se surpreender com a qualidade técnica de um material que foi desenvolvido por uma equipe extremamente sênior e com experiência de muitos anos. Mas antes de nós avançarmos, eu gostaria de provocar uma reflexão.
uma reflexão em relação às soluções que nós temos acesso hoje no mercado. Soluções que supostamente deveriam ajudar as empresas a evoluírem. Esta solução, esta realidade do mercado brasileiro, eu diria mais, esta é uma realidade do mercado internacional. As consultorias existentes hoje são consultorias analógicas, são consultorias tradicionais, são consultorias engessadas, porque são consultorias que muitas vezes trazem uma metodologia, mas uma dependência muito grande de um consultor em específico. E quem já não viveu a experiência de troca-se o consultor e muda tudo? E nós temos a sensação de que quem foi alterado foi a própria consultoria e não apenas um consultor. Este é um dos problemas mais sérios enfrentados pelas consultorias tradicionais. Uma ineficiência operacional muito grande, pela dependência existente de um volume muito grande de consultores à disposição destas organizações. E mais, para você, empresário que deseja evoluir o seu negócio, altos investimentos. O que é que nós fizemos? Com interface digital, com tecnologia de última geração, com algoritmos de última geração, nós desenvolvemos a plataforma digital Ground Zero. E é por isso, por todo esse conhecimento transformado numa plataforma digital, é que nós temos hoje condições de falar realmente de investimentos acessíveis. Este investimento acessível, ele foi traduzido por uma visão empresarial da Ground Zero, que é democratizar o acesso a tecnologias de gestão. Esta é a nossa visão empresarial. Democratizar o acesso a tecnologias de gestão. Nós queremos interromper este ciclo de altos investimentos. A nossa provocação, a partir de agora, é que sim, é possível utilizar tecnologia para melhorar as nossas organizações. E este produto ele foi pensado para você, empresário e líder empresarial. Você, executivo sênior. Ok? Então nós vamos dedicar algum tempo de qualidade agora para entender a solução. Esta solução do circuito performance empresarial. Um diagnóstico. Todos nós estamos acostumados a ouvir esta palavra, diagnóstico. Quantos de vocês não são impactados diariamente por preencha seus dados e receberá um diagnóstico gratuito? Quantas empresas não utilizam deste recurso apenas para ter acesso aos seus dados? A nossa proposta não é esta. O nosso diagnóstico ele traz para você, líder empresarial, para você empresário, todas estas informações, uma avaliação detalhada sobre o cenário econômico, todas as oportunidades e riscos empresariais que a sua empresa está sujeita numa perspectiva econômica macro. Nós trazemos um apanhado de informações empresariais do seu negócio, que nós coletamos por um processo que todos vocês terão a oportunidade de conhecer muito em breve. Nós trazemos provocações a respeito do conselho de administração e do perfil da liderança da sua organização. E nós encerramos este diagnóstico com uma das informações que particularmente eu considero uma das mais estratégicas desenvolvidas na atualidade. É dar a oportunidade para que você, CEO de uma organização, você empresário, conheça
o estágio de maturidade da sua empresa. Se você não conhece o estágio de maturidade atual da sua organização, como seria possível avançar? A nossa experiência diz que você não avança. São tentativas de avançar. Agora, você terá a oportunidade de entender exatamente qual é o estágio de maturidade da sua empresa. Estes são documentos que integram o relatório que vocês vão receber. Inclusive, eu vou pedir agora para o nosso pessoal de apoio aqui compartilhar com todos vocês aqui via chat um relatório de uma empresa modelo para que vocês possam perceber a qualidade técnica do material que vocês estarão recebendo em 7 dias a partir da plataforma digital de performance Ground Zero. Pessoal, por gentileza, vamos compartilhar um relatório de exemplo. Já estamos compartilhando, pessoal. Vocês vão receber aí em alguns minutos esse diagnóstico e eu os convido a fazerem uma leitura com muita calma, com muita dedicação a partir do dia de hoje, para que vocês entendam melhor a qualidade da informação que vocês poderiam estar recebendo com este diagnóstico. Dando continuidade, recordem que o circuito ele é integrado por 3 soluções: o diagnóstico e o relatório técnico. Análises técnicas para você entender o seu negócio. Mas o que significa este relatório técnico? Como assim um relatório técnico da minha organização? Sim, nós entendemos que a nossa obrigação como profissional, como executivo, é entregar para você o estágio de maturidade da sua organização, mas também um compilado de informações, de análise e insights sobre o momento atual da sua empresa. Quais são os pontos fortes? Quais são os pontos fracos da sua organização? Quais são as oportunidades de evolução, de melhoria? Este relatório é essencial para que você tenha condições de entender o seu negócio. E eu tomo a liberdade de convidar todos vocês a realmente assumir o controle da sua organização e traçar estratégias a partir destas informações para ajudar a sua empresa a performar melhor. Mas, pessoal, deixa eu ouvir aqui, ler, na verdade, alguns dos comentários de vocês em relação à nossa proposta, ao relatório que foi compartilhado. Ele já está disponível, eu estou observando aqui no chat que ele já está disponível. Enfim, que vocês possam ter a oportunidade de conhecer esse material. Ok? Mas vamos avançar. Nós sabemos como líderes que, ok, interessante eu entender o estágio de maturidade da minha empresa, interessante eu conhecer as oportunidades, mas o que mais? Nós estudamos com muita profundidade uma trilha de evolução empresarial. Esta trilha ela é exclusiva, ela é sua, da sua empresa. Não são soluções de prateleira. Nós não temos consultores envolvidos. Esta é uma inteligência desenvolvida pela Ground Zero para entregar para vocês uma trilha de evolução, Inclusive, nós utilizamos aqui na Ground Zero um jargão de que evoluir nunca foi tão fácil. Porque nós entregamos para você. Nós entregamos para você uma trilha de evolução. Com base nos relatórios do diagnóstico, nós entregamos uma análise detalhada, com insights estratégicos sobre o momento atual da sua empresa. E a partir disso, direcionamos passo a passo para que a sua empresa possa evoluir e prosperar de forma mais consistente. Com práticas totalmente aplicáveis no dia a dia.
para que a sua empresa realmente tenha a oportunidade de caminhar rumo ao próximo estágio de maturidade. Aqui nós temos o estágio atual da sua empresa. Temos toda uma trilha de desenvolvimento exclusiva, desenvolvida para a sua empresa, para que você possa alcançar o próximo estágio de maturidade. Assim, simples desta forma. Sabe aquele plano de ação que nós estamos acostumados a nos reunir para discutir e compor um plano para melhorar a nossa organização? Nós vamos entregar este plano para vocês em 7 dias, a partir da conclusão da resposta de toda a liderança da sua empresa. E as entregas são estas: evolução da gestão, entrega comprovada de resultados financeiros e empresariais. É nítido que assim que você inicia o desenvolvimento dos projetos que compõem a trilha, a sua organização começa a perceber as melhorias no dia a dia e a evolução. A liderança percebe isto assim de uma maneira muito rápida e simples. E por último, esta evolução traz o fortalecimento da relevância, da competitividade da sua empresa. Ok? Eu vou pedir, acabou que aqui esse bate-papo ele é tão interessante que eu avancei para a trilha e não os pedi para o nosso pessoal de apoio compartilhar com vocês o relatório técnico. Pessoal, vamos compartilhar o relatório técnico também. Nós compartilhamos o relatório do diagnóstico. Agora eu vou compartilhar com vocês o relatório técnico. Por favor, pessoal, vamos compartilhar o relatório técnico. Está aí, o relatório técnico à disposição de vocês, para que vocês tenham a oportunidade de acessar. Esse relatório ele está no chat do Zoom, disponível, para que vocês possam acessar. O relatório do diagnóstico, técnico e também, pessoal, vamos já compartilhar a trilha de evolução empresarial. O terceiro e último relatório que compõe o circuito performance empresarial. Eu gostaria muito, mas se vocês tiverem a oportunidade de abrir este relatório, se vocês puderem comentar, enviar aqui os seus comentários para incentivar os colegas a fazerem o mesmo, eu agradeço muito. Compartilhem a sua visão em relação ao relatório que nós compartilhamos. Ele está disponível no chat aqui no Zoom, ok? Vocês receberam, este é o nosso produto, Circuito Performance Empresarial, que nós já explicamos que é composto por um diagnóstico, relatório técnico e uma trilha de evolução. E agora, apenas para fechar, para que vocês tenham muita clareza sobre esta entrega, nós não estamos falando de uma entrega em PDF. Nós estamos falando que estes relatórios, toda a composição realizada por um algoritmo e com muita tecnologia, estará disponível para vocês em até 7 dias, nesta plataforma que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer esta noite. Ok? Então, novamente, nós estamos falando de trazer para você, líder empresarial, uma solução que realmente ajude a gerir o seu negócio e a evoluir. Que você tenha mais prosperidade na sua organização. E o nosso propósito aqui é justamente este: apoiá-los com informação de qualidade. Eu vou apresentar para vocês, de forma muito breve, algumas empresas que já realizaram o diagnóstico. Nós temos algumas dezenas de empresas, muitos testes realizados, mas muitos testes. Mas eu gostaria de trazer apenas quem já realizou o circuito neste momento. Aqui nós temos alguns parceiros que já realizaram, inclusive alguns parceiros que avançaram com contratações de uma das nossas empresas do grupo
que é a Marco Advisors. Então eu deixo aqui apenas alguns exemplos de parceiros que já estão utilizando o circuito e com toda certeza estão felizes e apoiando para que a sua organização seja uma empresa melhor. Pessoal, eu recebi uma mensagem aqui, uma informação agora, que pelo celular não está chegando o relatório, apenas pelo computador, ok? Então, eu não sei se tem alguma forma, nós vamos, deixa o seu celular aqui, nós vamos anotar o seu celular e nós vamos fazer chegar esses relatórios para vocês logo em seguida, ok? Pessoal, este é um momento muito importante. É um momento de decisão. Que eu gostaria muito de convidá-los a ter acesso ao circuito performance empresarial. E vou tomar a liberdade, inclusive, de convidá-los a assumir o controle da sua organização e mudar a realidade da sua empresa. Agora que vocês conhecem os entregáveis do circuito performance empresarial, eu vou apresentar a vocês uma proposta que preparamos exclusivamente para os que estão presentes hoje aqui no nosso webinar. Recorda que nós apresentamos que nós temos uma interface digital e um investimento acessível. Então, surpreendentemente, o investimento para você ter acesso ao circuito performance e à plataforma de gestão, a plataforma de performance empresarial Ground Zero, é um investimento de R$ 2.799. Este é o valor que nós temos neste momento no nosso site, que está disponível para o mercado. Mas esta noite nós estamos trazendo um valor promocional para todos vocês que gostariam de ter acesso ao circuito hoje. Eu deixo um QR Code aqui ao lado para quem tiver interesse de conhecer melhor o circuito e ter acesso a todo esse material. Temos um cupom que você precisa utilizar, esse cupom webinar-GZ, para que você tenha acesso a este valor promocional esta noite. Circuito Performance Empresarial. Um investimento de R$ 2.000. E em 7 dias, você terá acesso a todas as informações relacionadas à estratégia, à gestão e à governança da sua empresa, de maneira integrada e numa perspectiva que representa a visão de toda a liderança da sua empresa. Para todos vocês que estão nos acompanhando, e eu tive o privilégio de falar esta noite, eu vou fazer mais um convite. Os 20 primeiros que acessarem o QR Code e realizarem a compra do Circuito Performance Empresarial, nós estamos disponibilizando 1 hora de consultoria gratuita diretamente comigo, para que você tenha condições de interpretar o relatório da sua empresa. Então fica aqui o convite para os 20 primeiros que acessarem o QR Code, uma consultoria gratuita de 60 minutos para entender e a análise dos resultados do circuito da sua empresa. Mais um aspecto neste momento que eu gostaria de convidar o nosso pessoal aqui para compartilhar com vocês. Se vocês puderem compartilhar o link de acesso ao circuito Performance Empresarial e o cupom para todos aqueles que neste momento não tiveram a oportunidade de tomar esta decisão, que eles tenham condições de acessar através do link o circuito assim que for conveniente, ok? Então, pessoal, por favor, se puder compartilhar aqui no nosso chat o link e o cupom para que todos os participantes aqui tenham acesso e a oportunidade de tomar essa decisão eventualmente mais tarde. E agora que nós estamos caminhando para o encerramento desse bate-papo,
que eu tive o privilégio de falar para vocês esta noite de um projeto pioneiro, de um projeto inovador, de um projeto que tem uma característica muito bacana, uma característica que foi traduzida pelo propósito de inspirar recomeços. Nós acreditamos no empresariado brasileiro. O empresário brasileiro é um exemplo para todos nós. Pela responsabilidade, por sua dedicação, por seu empenho em melhorar todos os dias. E este projeto é a nossa forma de ajudá-los com informações extremamente qualificadas. Eu vou estender o convite a vocês que a partir de agora assinem a minha newsletter, Marcos Brandão Insights, no LinkedIn. Nós temos muito conteúdo bacana, muito conteúdo de gestão, muito conteúdo sobre a posição do CEO e as responsabilidades de um CEO e de um líder empresarial. Então fica aqui o convite para que vocês assinem a newsletter Marcos Brandão Insights. E um agradecimento, pessoal. Chegamos ao final do nosso encontro. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês e de me colocar à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o que conversamos aqui esta noite. Eu e a minha equipe, que eu aproveito a oportunidade para parabenizar por todo o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 3 anos, eu finalizo convidando vocês a seguir as nossas redes sociais, se cadastrarem na plataforma de performance empresarial. Nós temos uma área 100% gratuita, com muito acesso sobre tudo, sobre estratégia, gestão e governança, que está ali à disposição de vocês, para que vocês acessem e possam melhorar as suas organizações. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado e uma boa noite a todos vocês. Um grande abraço. Without you by my side, my side, my side. Without you by my side, my side, my side. Without you by my side, yeah. I can't go outside, yeah. Without you by my side, yeah. I can't go outside, I can't go outside. Without you by my side, yeah. I can't go outside, yeah. Without you by my side, yeah. I can't go outside, I can't go outside. I can't go outside, yeah. Without you by my side, yeah. I can't go outside, I can't go outside. Without you by my side, yeah. I can't go outside, yeah. Without you by my side, yeah. I can't go outside, I can't go outside.
I could say everything's alright, and I could pretend to say goodbye. Got your ticket, got your suitcase, got your leaving smile. I could say that's the way it goes, and I could pretend that you won't know that I was lying. 'Cause I can't stop loving you. No, I can't stop loving you. No, I won't stop loving you. Why should I? We took a taxi to the station. Not a word was said. And I saw you walk across the road. Maybe the last time, I don't know.